Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje nós vamos estudar o roteiro de número 5, que fala da faculdade mediúnica, conceito e classificação da mediunidade. E nós temos como objetivos específicos conceituar a mediunidade sob o ponto de vista da ótica espírita. Vamos citar a classificação dos fenômenos mediúnicos, constante na nossa codificação, e fazer um breve comentário sobre essa classificação. Então, vamos começar sobre o conceito espírita de mediunidade. Nós sabemos que a mediunidade existe em todas as épocas da humanidade, mas de uma forma organizada, na chamada invasão organizada, como nos falou Arthur Conan Doyle em seu livro História do Espiritismo, esses fenômenos começam a ser codificados com o nosso mestre lyonês, com Allan Kardec. Então, Emmanuel, o guia do nosso Chico Xavier, diz que a mediunidade é como uma verdadeira cachoeira. Tem sua força, é muito bela, mas a cachoeira precisa ter o seu aproveitamento através de uma usina. E assim ocorre, porque a mediunidade não é um patrimônio exclusivo de um determinado grupo. Como nos diz Kardec, no Livro dos Médiuns, todos nós somos médiuns. Apenas uns são produtivos e outros não. É claro que mediunidade depende de sintonia e que qualquer pessoa pode ter essa faculdade. Contudo, o uso, o bom ou mau uso, vai depender do médium, pois a faculdade mediúnica ela é neutra. E o seu aproveitamento vai ser de acordo com a pessoa que a tem. Bem, já vimos então que vai depender do patamar evolutivo de cada médium. E a mediunidade não é um sinal de santificação, muito pelo contrário. Para que nós venhamos um dia a atingir o mediunato, nós precisamos trabalhar muito. Nós sabemos que nós, médiuns, somos grandes devedores do passado e que nós precisamos trabalhar muito para fazer um bom uso dessa faculdade mediúnica. E como Kardec classificou a mediunidade? Bem, Kardec classificou esses fenômenos mediúnicos em dois grandes grupos: os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. A mediunidade de efeito físico é aquela em que há uma ostensividade no fenômeno físico e que foi fenômeno muito corriqueiro, muito comum na época de Kardec, o que fez com que ele começasse a estudar esses fenômenos. Há um livro muito interessante das mesas girantes, As Mesas Girantes do Espiritismo, editado pela FEB, que quem tiver interesse, ele traz todo esse histórico. E virou moda o fenômeno das batidas, que é a tipologia, as pancadas. E então, esse tipo de fenômeno mediúnico, ele ocorreu nos Estados Unidos, em toda a Europa, e é claro, a França, que era o expoente cultural da época, ela não poderia ficar fora. E os espíritos começaram a se comunicarem através das batidas. E se utilizou a mesa, os médiuns apenas tocavam na borda da mesa e a mesa girava
e às vezes caía sobre um pé. Por isso que se falou das mesas girantes ou das mesas dançantes. Existe um outro tipo de mediunidade, de efeito físico, que é a semantologia. A semantologia é aquela mediunidade em que sematologia é aquela mediunidade na qual o espírito se comunica através de sons, de sinais. Por exemplo, um sim seria uma batida, um não seria 2 batidas. Imaginem vocês a tipologia e a sematologia numa comunicação mediúnica. Como seria extremamente complicado, como seria fastidioso, cansativo. Ainda bem que hoje em dia está completamente em desuso. Uma variante da tipologia e da sematologia seria a brincadeira do copo, que eu acredito boa parte de vocês já ouviram falar e que dá aso a problemas obsessivos muito sérios, mas que não é utilizado no caso da doutrina espírita. Um outro fenômeno nas mediunidades de efeito físico, outras manifestações, é aquela em que se utiliza muito mais os fluidos ectoplasmáticos. É a voz direta, ou a pneumatofonia, que são gritos de todas as espécies que imitam a voz humana. A escrita direta, ou a pneumatografia, que é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Um exemplo clássico da escrita direta é a Tábua dos 10 Mandamentos, né? Todo mundo conhece. No tempo de Kardec, eram utilizadas as pedras de ardósia e papéis que eram dobrados, eles eram chaveados, inclusive as páginas eram numeradas para que se evitasse algum tipo de fraude. E aí, depois de um determinado tempo, se abria essa gaveta, a chave era muito bem guardada e o espírito, então, deixava a mensagem. Depois da desencarnação de Kardec, quando ocorreu em 1869, houve um abundante fenômenos físicos de materialização de espíritos, de transporte de objetos, levitação de pessoas e de objetos. E são fenômenos que predominaram após a desencarnação de Kardec. Quem estudou bastante esse fenômeno foi o cientista William Crookes, que foi convidado pela Academia de Ciência Inglesa para desmistificar os fenômenos espíritas. Mas ele ficou 3 anos estudando esses fenômenos. Inclusive, há um livro muito interessante que quem tiver interesse, edição FEB, Fatos Espíritas, poderão saber os detalhes. O William Crookes, ele ficou utilizando uma médium, a Florence Cook, e conseguiu, durante 3 anos, até 1873, com a materialização do espírito de Kate King, ou Annie Morgan, fenômenos maravilhosos de materialização. Inclusive, existe registro de fotos desse espírito com o pesquisador William Crookes, que disse: não apenas digo que os fatos podem acontecer, eles existem, eles são reais. Bem, em relação à mediunidade de efeitos físicos, essas são as principais. E agora, nós vamos citar a mediunidade de efeitos intelectuais. É própria dos médiuns que são mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Agora, gente, é importante que fique muito claro que essa classificação de fenômeno, mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de efeitos inteligentes, ela é bem didática, porque vamos lembrar que por trás de um efeito físico existe uma inteligência, tá certo?
Aqui na mediunidade, na mediunidade de efeitos intelectuais ou de efeitos inteligentes, nós poderíamos citar os médiuns audientes, que são aqueles que ouvem os espíritos, tá? Aqui nós não estamos falando de transtornos psiquiátricos, da mediunidade mesmo. Os médiuns falantes ou os médiuns psicofônicos, os videntes que veem os espíritos em estado de vigília, não é nada de alteração da consciência. Os médiuns inspirados são aqueles que recebem orientação dos espíritos, geralmente são oradores ou expositores que recebem essas ideias dos espíritos. Os médiuns de pressentimento ou prescientes, que são as pessoas que, em dadas circunstâncias, elas têm assim uma intuição vaga das coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Os médiuns proféticos ou de premonição, que são aqueles que aí têm uma mediunidade bem mais ostensiva, são muito mais precisas que os médiuns de pressentimento e que, de uma maneira geral, se Deus permite, ocorre a revelação de coisas futuras, de interesse geral, e que aí é permitido que os homens saibam. Os médiuns sonambúlicos, que são aqueles que, quando estão libertados ou libertos do corpo físico, vão transmitir a orientação dos espíritos. Vamos lembrar que os médiuns sonambúlicos é diferente de sonambulismo. Depois nós temos os médiuns pintores ou desenhistas, conhecidos mais como a psicopictografia, os médiuns músicos que executam um instrumento ou escrevem composições musicais. Desses médiuns músicos, nós temos aqui no Brasil o Sibelius e na Inglaterra Rosemary Brown, que recebia composições de Chopin e de outros espíritos, que inclusive disseram que ela deveria aprender a estudar, porque ela não sabia nada de música e aprendeu a tocar piano. E os médiuns psicógrafos, que, como nós sabemos, são aqueles que escrevem sobre a influência dos espíritos. Dentre os médiuns psicógrafos, nós não poderíamos deixar de citar o nosso companheiro Chico Xavier. Nós não poderíamos deixar também de citar a médium Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco e o nosso irmão Raul Teixeira. É claro que existem muitos outros médiuns, mas esses são os mais conhecidos. Então, gente, nós vamos ver que pouco a pouco nós somos gradativamente instrumento dessas forças espirituais. E que o médium, ele é muito mais responsável do que as outras pessoas, porque ele sabe da existência dos espíritos e ele tem a obrigação de estudar, de educar a sua mediunidade e de se tornar realmente um instrumento útil. Porque, como nós falamos anteriormente, o médium é um grande devedor. O médium não é nenhum santo. E, como tal, através do trabalho, ele vai conseguindo a sua transformação interior e ele pode, então, ir quitando os seus débitos. Visto a classificação geral da mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos inteligentes, nós gostaríamos de nos deter um pouquinho sobre a psicofonia e a psicografia. Nos diz André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que a mente é a base dos fenômenos mediúnicos. E nós não poderíamos de falar e de citar para nós duas médiuns que são exemplo
para nós. A primeira é a médium Celina. A médium Celina é aquela médium sonambúlica. Ela tem a psicofonia sonambúlica. E ela é aquela mãezinha que recebe os espíritos com todo carinho, com todo amor, com todo respeito. É aquela médium que nós gostaríamos de ser, embora o espírito Aulus, conversando com André Luiz e Hilário, nos diz que essa mediunidade, se o médium não tiver um controle moral, não tiver uma educação, é mais sujeita a tipos de transtornos. Já a nossa irmã Eugênia é aquela médium psicofônica, consciente, que ela se assemelha a uma enfermeira, que tem todo cuidado com o paciente, que no ato da psicofonia, quando existe o acoplamento do perispírito do médium, do intermediário, com o perispírito do espírito, que quer se comunicar, ela fica ali vigilante. Ela fica porque qualquer coisa que o espírito venha a cometer, ela censura. Da mesma forma, a nossa irmã Celina. Só que quando a Celina volta ao corpo, ela praticamente não tem consciência do que ocorreu. Ela tem consciência em espírito. E André Luiz pergunta se ela poderia recordar-se da psicofonia, do que o espírito falou. E Aulus fala, sim, é possível, mas não há necessidade. Enquanto que a médium Eugênia, essa sim, tem um controle muito grande das palavras que ela está emitindo e das ideias que o espírito está passando para ela. Em relação à psicografia, nós temos que há uma varredura elétrica no córtex cerebral, em algumas glândulas, não apenas no sistema nervoso central, mas também nos sistemas nervosos simpático e parasimpático. É por isso que, às vezes, alguns médiuns choram, que alguns médiuns sentem taquicardia, que alguns médiuns transpiram, porque há um envolvimento do corpo, da nossa máquina orgânica, no fenômeno de transmissão da mensagem. A psicografia é uma das mediunidades que se prestam à comprovação presuntiva de identidade dos espíritos. Nós sabemos que o médium psicógrafo, polígrafo, é aquele, não sei se vocês conhecem esse termo, mas é aquele que a escrita muda com o espírito que se comunica. Muitas vezes a assinatura é idêntica à carteira de identidade que o espírito tinha quando estava encarnado. É muito raro esse tipo de médium psicógrafo, polígrafo. Chico Xavier era. E é muito interessante que nas comunicações de consolo, de amparo, aquelas mãezinhas, a assinatura era igual. Alguns poderão dizer, mas não existe falsários na vida material? Nós sabemos que sim, mas é só olhar a conduta moral da pessoa e nós vamos verificar que o Chico Xavier é o exemplo daquele médium que todos nós gostaríamos de ser. E que ele sempre foi aceito com muito carinho por rabinos, por evangélicos, por católicos, por pessoas que até se diziam agnósticas, pelo
carinho, pela sua forma humilde. E nós não poderíamos deixar de citar uma passagem muito interessante. Eu sei que vocês sabem várias, mas para ilustrar a humildade desse grande espírito, que uma vez ele disse que ele era como se fosse uma besta. E o Dr. Bezerra de Menezes pergunta para ele, então, Chico, se você é uma besta, eu sou o quê? Aí ele fala para o Dr. Bezerra, Dr. Bezerra, o senhor é veterinário de Deus. Por isso que eu quero que me chamem de Chico, Cisco, de Francisco. Muito bem. E que nós, meus irmãos, não pensemos que a mediunidade é uma faculdade fácil. A Ivone do Amaral Pereira, que nós citamos aqui, foi uma médium muito pobre, muito sofrida, que havia sido suicida em 2 encarnações anteriores, pelo menos. E a dona Ivone, ela, para psicografar esse livro maravilhoso, que é Memórias de um Suicida, ela ficava psicografando, os mais jovens não vão lembrar, mas com certeza um pouquinho mais amadurecidos, da minha faixa etária, vão lembrar que os pães eram embalados num papel grosso. E este papel grosso era que Dona Ivone utilizava para escrever esse livro que aguardou 30 anos para ser publicado pela Federação Espírita Brasileira. Dona Ivone sofreu muito, mas através da sua mediunidade, ela conseguiu o equilíbrio necessário para seu espírito. Em relação aos médiuns psicógrafos, existem alguns que são iletrados. E vocês imaginam como é que é difícil, hein, para o espírito utilizar as mãos e o conteúdo do cérebro perispirítico desse médium. Nós poderíamos citar a médium italiana, Eusapia Palladino, mas que, para que o espírito escrevesse, ela era analfabeta naquela vida, mas ela tinha arquivos que poderiam ser acessados e que puderam ser acessados para que a psicografia fosse realizada. A psicografia é incontestavelmente a maior prova da comunicação, do intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. Essa mediunidade de efeito intelectual nos tem ajudado muito, a todos nós. E nós também não poderíamos deixar de lembrar que foi através da mediunidade, da psicografia, que o primeiro livro que o Chico Xavier teve publicado, Parnaso de Além Túmulo, traz as poesias, os poemas daqueles que partiram, demonstrando que a vida continua e que nós somos caminhantes no universo e que nós busquemos sempre utilizar a mediunidade para consolo, para amparo, para trabalho. Muita paz. Que pessoa pode ter essa faculdade? Contudo, o uso, o bom ou mau uso, vai depender do médium, pois a faculdade mediúnica ela é neutra e o seu aproveitamento vai ser de acordo com a pessoa que a tem. Bem, já vimos então que vai depender do patamar evolutivo de cada médium. E a mediunidade não é um sinal de santificação, muito pelo contrário.
para que nós venhamos um dia a atingir o mediunato, nós precisamos trabalhar muito. Nós sabemos que nós, médiuns, Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje nós vamos estudar o roteiro de número 5, que fala da faculdade mediúnica, conceito e classificação da mediunidade. E nós temos como objetivos específicos conceituar a mediunidade sob o ponto... Então, Emmanuel, o guia do nosso Chico Xavier, diz que a mediunidade é como uma verdadeira cachoeira. Tem sua força, é muito bela, mas a cachoeira precisa ter o seu aproveitamento através de uma usina. E assim ocorre, porque a mediunidade não é um patrimônio exclusivo de um determinado grupo. Como nos diz Kardec, no Livro dos Médiuns, todos nós somos médiuns, apenas uns são produtivos e outros não. É claro que mediunidade depende de sintonia e que, do ponto de vista da ótica espírita, vamos citar a classificação dos fenômenos mediúnicos, constante na nossa codificação, e fazer um breve comentário sobre essa classificação. Então, vamos começar sobre o conceito espírita de mediunidade. Nós sabemos que a mediunidade existe em todas as épocas da humanidade, mas de uma forma organizada, na chamada invasão organizada, como nos falou Arthur Conan Doyle em seu livro História do Espiritismo, esses fenômenos começam a ser codificados com o nosso mestre lyonês, com Allan Kardec. Somos grandes devedores do passado e que nós precisamos trabalhar muito para fazer um bom uso dessa faculdade mediúnica. E como Kardec classificou a mediunidade? Bem, Kardec classificou esses fenômenos mediúnicos em dois grandes grupos: os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. A mediunidade de efeito físico é aquela em que há uma ostensividade no fenômeno físico e que foi fenômeno muito corriqueiro, muito comum na época